diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Eu não sei como você chegou aqui, o que você deixou daquela porta para fora. Eu gostaria de contar um pouco do que eu vivi. O ano passado, quando a gente começou a fazer a festividade, uma voz muito forte veio no meu coração e falou assim: olha, Felipe, esse congresso vai ser diferente. Vocês só vão ter vitória com jejum e oração. Eu falei, mas a gente ora. Falou assim: olha, mas vai ser muito difícil. E eu falei aqui para o nosso coral e para a nossa orquestra, eu falei, olha, nós só vamos ter vitória com jejum e oração. E a minha esposa acordou e falou assim: Felipe, olha, o Senhor falou para mim que tem um tema para essa festividade. Ela falou assim: olha, o tema, o Senhor diz que é assim, ó, quem sustenta as suas mãos. Eu falei, o Senhor falou comigo a mesma coisa. Falei, então é de Deus. E aí eu montei um relógio de oração com essa orquestra e esse coral aqui. 24 horas de oração. Mal eu sabia que esse relógio era para mim. O Senhor falou para mim fazer a oração para mim mesmo. Irmãos, eu nunca tive uma cárie. A primeira cárie que eu tive faz 1 ano. Não sou o exímio cuidador dos dentes, né? Mas eu tenho os dentes fortes, graças a Deus. E essa infecção no dente, ela foi tomando conta de todo o meu organismo. A infecção foi tão devastadora no meu corpo, que ela tomou conta do meu pescoço e ela me sufocava. E aí quando eu fui para o hospital, já às pressas, os médicos falaram assim: olha, isso é inacreditável, eu nunca vi isso, é um caso muito raro. E aí eles falaram para mim: olha, não se preocupa, é raro, mas vai ser um sucesso. Quando eles saíram de perto de mim, eles falaram para minha esposa: olha, talvez ele não saia da mesa de cirurgia, mas vai lá consolar ele. Irmãos, quando eu entrei naquela sala de cirurgia, nós sempre oramos, né? E aí quando eu acordei, já se passavam 22 dias. 22 dias numa UTI. Eu nunca falei isso, mas é a realidade. O seu corpo, ele apodrece. Quando eu estava na UTI, os irmãos, o médico falou para minha família, falou assim: olha, ele só tem 2 horas de vida, nada mais. Se vocês não correrem, como o corpo dele já está se deteriorando, vocês não vão nem conseguir velar ele. Então corre todo mundo para cá. A minha sogra, que é como uma mãe para mim, ela mora em Minas, a 6 horas daqui. A minha esposa ligou e falou: vem correndo. Vocês não vão conseguir ver o Felipe, mas vem correndo. Eles largaram tudo, vieram para cá. Quem sustenta? Eu fico me perguntando, irmãos, em que você acredita? Qual é o Deus que você está crendo agora? Quem sustenta as suas mãos? Quando eu acordei, eu não me movimentava. Eu pensei que eu estava amarrado. Eu falei: meu Deus, eles me amarraram. Mas eu não tinha mais movimento. Eu perdi todos os movimentos. E aí eles falaram: olha, Felipe, o seu caso é grave. Você acordou, muito bom, mas você vai ficar nessa cama. Você não vai mais conseguir. E uma voz muito parecida com a minha me dizia assim: desiste.
parecia a minha mente, dizendo assim: desiste. Você não precisa mais. Você lutou bastante. Você vai ficar nessa cama pra quê? É só você desistir. Para de respirar. Mas uma outra voz, essa voz era como trovão. Ela dizia: não, eu vou te tirar daqui. Confia. 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 Irmãos, eu não sei qual é o seu problema agora, mas eu digo, Deus pode solucionar. A medicina, ela não entendia. Eu sem nenhuma voz naquela UTI, eu não podia falar. Ninguém entendia, não saía som, mas eu cantava: Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Sem som, não tinha som. Eu digo para você, talvez você não conhece o poder do seu louvor. Talvez você não conheça o poder da sua adoração. Irmãos, os médicos diziam: olha, você melhorou um pouquinho, mas você está muito ruim. Olha, hoje você melhorou mais. Olha, mas você está péssimo. Olha, você levantou um pouquinho, mas olha, está muito ruim para você ainda. E uma vez o médico, a minha esposa estava comigo, ela ouviu também. O médico disse: olha, Felipe, talvez você até consiga levantar, mas esse braço direito aqui, ó, você nunca mais vai mexer. Quando o médico fala isso para você, você crê que Deus pode fazer milagre. Mas quando você precisa do milagre, você às vezes duvida. Você crê que Deus faz, mas e quando você precisa ser um milagre? E eu ali orando, naquele leito de hospital, chorando, eu falei: Francisco, meu irmão, o médico falou que eu não vou conseguir. Ele falou assim: olha, mas o médico não conhece as vontades de Deus. Falei: mas não adianta eu pedir, a medicina disse que não. Ele falou assim: mas a vontade de Deus é a última. E eu orando naquele leito de hospital, a minha esposa falou: Felipe, você pode contemplar? Eu falei: não. Ela falou: acabou de passar um anjo, um homem de branco com instrumentos cirúrgicos aqui. Eu falei: glória, onde ele está? Ela falou: ele passou direto. Eu falei: meu Deus, ele passou direto. Ela falou: ele passou e entrou naquele quarto de hospital. Eu falei: meu Deus, eu que estou precisando, eu que estou orando. Isso era 2 horas da madrugada. Quando foi 9 horas da manhã, eu falei: poxa, se eu pudesse coçar a minha orelha. A mão levantou. Você crê? Essa história que eu estou contando não é uma história que você vê nas redes sociais, é a minha vida. Você crê? E aí o médico falou: mas você não pode levantar essa mão. Você não pode. Como é que você conseguiu? Eu falei: é milagre. É milagre. É milagre. Eu vou dizer para vocês, se você não sabe, quem sustenta as suas mãos é Deus. É Deus, Ele está sustentando a sua família. Enquanto você está dando glória aqui, Ele está sustentando o seu trabalho lá. Tem perseguição lá, Deus está sustentando. Deus está sustentando.
Eu digo para vocês, como nós temos aqui muitos cantores, muitos musicistas, nunca deixe de louvar a Deus. O ano passado, nessa mesma época, a minha família devastada, Deus falou para eles: faz a festividade do coral, da orquestra. Eles falaram: como? Ele está lá na UTI, dormindo, não dá para fazer. Faz a minha obra. Faz a minha obra. Sem esse culto do ano passado, eu não estaria aqui. Eles vieram, fizeram um culto, fizeram de acordo com o que a gente sempre faz. E aí eles pediram para a enfermeira: olha, coloca lá no ouvido dele o culto que era para ele estar, mas ele não estava, coloca lá. Irmãos, nos primeiros acordes que começou a orquestra a tocar, as primeiras notas que o coral começou a cantar, eu abri os olhos. Esse é o poder do seu louvor. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, mas eu digo: para Deus nada é impossível.